Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Como vocês já viram aí atrás, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de exposições em 1 Coríntios. E antes de ler o texto que está em 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 a 13, eu farei uma breve introdução. Recentemente aconteceu na escola da Paola. Para quem não sabe quem é Paola, é minha filha de 3 anos. Ah não, pensei que ela estava aqui já. Eu falei o nome dela, ela apareceu. É na escola da Paola, os jogos internos do ensino infantil, maternal, Jardim 1 e Jardim 2. Nestes jogos, as modalidades são corrida de patinete ou corrida de bicicleta, corrida com esponja de água e dança da cadeira. Esportes maravilhosos. Observando, então, naqueles dias de competição, essas modalidades, notei algo muito interessante sobre as bicicletas de rodinha. Quem já teve bicicleta de rodinha, levanta a mão. Olha aí, uma galera já teve. E eu notei algo muito interessante. Eu lembrei, na verdade, porque eu já sabia, mas foi bom lembrar. Eu vi que enquanto as crianças estavam competindo na corrida de bicicleta, muitos tinham, porque são bem novos, bicicletas com rodinhas. Só que o interessante nas rodinhas da bicicleta é que as rodinhas não foram feitas para tocar ao chão todo o tempo. Você sabia disso? As rodinhas das bicicletas de criança não foram feitas para todo o tempo tocar no chão. Na verdade, com o intuito de ensinarem as crianças a terem equilíbrio para andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, as rodinhas só tocam no solo quando a criança se desequilibra. Elas ficam um pouco altas, então se a criança pender para um lado, a rodinha toca. Se a criança pender para o outro lado, a rodinha vai e toca. Essa ilustração da bicicleta com rodinha, essa observação ilustra muito bem o texto que vamos considerar hoje. Porque assim como as crianças devem se empenhar cada vez mais para não se desequilibrarem e não caírem, nós devemos também nos empenhar cada vez mais para não cair na armadilha do pecado. Porém, quando formos tentados, vamos ver no texto que vamos considerar hoje, Deus não permite que sejamos tentados mais do que podemos suportar. Assim como providencia um escape para evitar muitas vezes que caiamos. Da mesma forma, como uma boa rodinha de bicicleta ajuda a criança a não cair e se machucar quando se desequilibra. No texto que vamos considerar hoje, veremos então que precisamos evitar a soberba, principalmente a soberba religiosa, e devemos humildemente nos esforçar em santidade, confiantes de que Deus é fiel e nos ajuda a vencer as tentações. Vou repetir. No texto que vamos considerar hoje, aprenderemos que precisamos evitar a soberba, principalmente a religiosa, e devemos humildemente nos esforçar em santidade, confiantes de que Deus é fiel e nos ajuda a vencer as tentações. Enfim, vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13, eu vou ler aqui, você acompanha na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Vamos orar.
Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Revela a nós, comunica a nós, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, sabedoria direta da Tua palavra, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Na parte final do capítulo 9 de 1 Coríntios, mais precisamente nos versos 24 e 25, somos encorajados como cristãos a nos empenhar na busca do crescimento espiritual, na busca por santidade, como um atleta que compete nos Jogos Olímpicos. Vimos, ainda nos versos 24 e 25, como o próprio apóstolo Paulo exemplificava esse empenho, essa dedicação por crescimento. Inclusive, ele ilustra lá dizendo que ele esmurrava o próprio corpo, ou seja, Paulo lutava contra as próprias vontades em prol de um testemunho santo. Para ser santo, Paulo se dedicava a enfrentar a ele mesmo. Então, entrando no capítulo 10, eu estou fazendo um contexto aqui. Você que está nos visitando, temos alguns visitantes hoje. Eu estou fazendo um contexto para que nós cheguemos ao nosso texto. Entrando no capítulo 10, dos versos 1 a 10, Paulo apresenta então, depois de dizer que devemos lutar por uma vida santa, o exemplo negativo do povo de Israel no deserto. Vários exemplos, os quais, por desobedecerem, se rebelarem contra Deus, sofreram graves consequências, como destaca o texto de 1 Coríntios, apenas a título exemplificativo, 1 Coríntios 10, 5. Contudo, aqui esse verso se refere ao exemplo do povo de Israel ao se rebelar e desobedecer ao Senhor no deserto. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Os israelitas, quando saíram da escravidão no Egito, vagaram no deserto, muitos se rebelaram, e esse verso que eu acabei de ler se refere àqueles que foram mortos por castigo da desobediência ao Senhor. Na última mensagem, no verso 11 do capítulo 10, o verso imediatamente anterior ao que vamos considerar hoje, vimos que para nós cristãos é particularmente importante nos dedicarmos a essa luta que Paulo se empenhava, que os israelitas no deserto não seguiram, mas nós devemos nos empenhar nesta luta como Paulo, principalmente porque já estamos vivendo no fim dos tempos. O dia do Senhor, o dia em que Deus vem trazer julgamento sobre todas as coisas, se aproxima. Vimos aqui no último sábado que os últimos tempos, segundo a palavra do Senhor, ou as últimas coisas, se referem ao período entre a vinda, o ministério de Cristo, seu ministério, morte e ressurreição, e o seu retorno. Então nós, da era cristã, vivemos nos últimos tempos. E por isso é mais importante que nos dediquemos a uma busca por santidade. Hoje, veremos a exortação de Paulo para que os soberbos coríntios tomassem cuidado para não caírem em pecado. O que eles tinham capacidade de fazer, resistir ao pecado, porque a fidelidade de Deus os guardava. Vamos aos pontos. Primeiro ponto, não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. Está lá no verso 12, que eu vou ler novamente, diz assim a palavra do Senhor. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Quando consideramos o verso 11, que eu acabei de fazer um breve histórico aqui, vimos que os cristãos devem se empenhar fortemente na luta contra o pecado, especialmente porque já vivemos nos fins dos tempos. Porém, uma reação natural e esperada, especialmente entre os orgulhosos divisionistas ali na igreja de Corinto, aqueles que se julgavam mais maduros que os demais, era a seguinte, abre aspas, estou imaginando uma reação aqui. Não se preocupe, Paulo, não cairemos nos mesmos erros grotescos dos israelitas, muito menos desses irmãos. Lembra que lá tinha uma divisão daqueles irmãos que se achavam mais maduros e aqueles que eram mais imaturos. Então imagina a reação que Paulo dizendo assim, olha, aquele que está firme, cuidado para que não caia.
Não caia no mesmo erro dos israelitas. E aqueles homens orgulhosos poderiam responder: não, Paulo, fica tranquilo. Te preocupa com aqueles ali. Conosco está tranquilo. Nós temos uma maturidade muito maior, Paulo. Contra essa postura soberba, que até hoje, infelizmente, existe em muitos na igreja, Paulo escreveu este importante alerta geral, que eu vou repetir. Aquele que julga está de pé, como diz a Ara, se eu não me engano. Ou, aquele que julga está firme, cuidado para que não caia. Nesta sentença, Paulo alerta a todos os seus destinatários contra o risco do excesso de autoconfiança, especialmente na luta contra o pecado. Lembrem, o orgulho na igreja de Corinto era uma marca importante. Eles se orgulhavam dos seus mestres, eles se orgulhavam dos seus grupos, eles se orgulhavam dos seus conhecimentos teológicos. Além de que, parte deles entendia que poderia usar da sua liberdade cristã para fazer o que bem entendesse, independente do sofrimento que aquilo poderia causar aos seus irmãos. Era especialmente, então, importante para aquela igreja, aqueles irmãos que tinham esse comportamento soberbo, alertar, Paulo deveria alertá-los, estes pretensos crentes maduros, sobre o que aconteceu ao povo de Israel no Antigo Testamento. Isso porque o povo de Israel se orgulhava também, à semelhança do que eles faziam ali naquela igreja, da sua posição diferenciada diante de Deus. O povo de Israel era o povo que se sentia seguro no Senhor, porque afinal de contas eles eram filhos de Abraão. Deus havia feito um pacto com a promessa de os guardar, inclusive as futuras gerações deles, como lemos em Gênesis 17, 7. Escute: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, o povo de Israel, e Abraão e os seus descendentes, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Porém, nós sabemos que por causa da desobediência a Deus e a sua palavra, um número incontável dos descendentes, entre aspas, de Abraão, caiu ali no deserto e morreu. Como já lemos no texto aqui, no contexto. Isso pôde acontecer porque lembrem que, biblicamente, nem todo que era israelita, de fato, era filho de Abraão. Os filhos de Abraão não eram aqueles apenas que nasciam da linhagem de Abraão, mas que também repetiam, isso só vai ser revelado depois no Novo Testamento, mas que repetiam o comportamento de fé de Abraão. Os filhos de Abraão eram os que tinham fé semelhante à fé de Abraão. Por isso que muitos israelitas que não eram de fato filhos de Abraão, no deserto pereceram, porque não tinham a fé de Abraão. Agora, volta para o nosso texto. O verbo cair, que Paulo usa, aponta para uma falsa segurança. Aqueles coríntios, lembrem, nós consideramos isso aqui vastamente, colocavam sua confiança em ser membro da igreja, no batismo, na boa teologia, em seus grupos, em Paulo, em Pedro, em Apolo. Mas Paulo está dizendo: cuidado, fiquem firmes, vocês podem cair também. Assim como alguém que acredita que anda muito bem de bicicleta, mas se for colocado mas que cai porque decidiu se arriscar e fazer uma manobra muito difícil, aqueles irmãos que se entendiam crentes maduros, teologicamente fartos, e também que faziam as coisas certas diante do Senhor, participavam da igreja, tinham o seu grupo, tinham o seu líder, aqueles irmãos tinham que tomar cuidado para não cair. Nesse verso, então, no verso 12 de 1 Coríntios 10, Paulo quer destacar que é temeroso confiar em alguma condição, ou mesmo em qualquer condição especial, quando se trata da luta contra o pecado. Vou repetir que isso aqui é muito importante. É temeroso confiar em alguma condição pessoal ou qualquer condição especial quando se trata da luta contra o pecado. Em lugar disso, ao invés de estarem confiando nessas coisas, Paulo diz: cuide-se
para que você não caia. E algumas lições, claro, muitas, eu vou citar apenas algumas para mim e para você deste texto. Primeiro é que eu e você nunca devemos ter uma postura em que nos orgulhamos da nossa condição de santidade e relacionamento com Deus. Ah, olha como eu sou bom, eu faço o meu devocional todo dia, eu oro todo dia para o Senhor, eu estou andando em santidade, eu não estou pecando. Cuidado, meu irmão, cuidado. Assim como foi para aqueles israelitas no deserto, e poderia ser para os coríntios, você pode estar se enganando. A soberba é o início da queda. A soberba, o orgulho, é o início da queda. Se eu e você estamos fazendo o nosso devocional, tempo de leitura da palavra de Deus, orando, não temos caído em pecados graves. Pecar, nós estamos pecando, mas não estamos escravizados a pecados graves. Estamos servindo na igreja regularmente, somos membros de uma igreja bíblica, talvez até dizimista. Se nós temos todas essas coisas, cuidado, para não achar que são essas coisas que te sustentam na luta contra o pecado. Não é o fato que eu sou pastor que faz com que eu seja capaz de resistir ao pecado. É com certeza um ânimo importante para que eu lute. Mas não é isso que me faz, eu não posso. Se eu andar em soberba, eu sou pastor, vou cair miseravelmente. É essa a ideia. Aqueles homens tinham esse pensamento, se orgulhavam de várias coisas, em detrimento inclusive dos outros. E Paulo sabia que isso poderia levá-los a cair. Por isso ele alerta, e esse alerta serve para mim e para você. O crente mais poderoso na luta contra o pecado é aquele que conhece as próprias fraquezas e enfrenta as tentações da vida diária com cautela e humildade. Senhor, me ajuda. É o crente que se conhece, eu sou pecador, eu vou cair na tentação. Me ajuda, eu preciso de Ti, Senhor. É esse comportamento que Paulo está incentivando. Não o comportamento eu posso, porque eu sou membro da Primeira Igreja Batista do Pará. Porque eu escuto pregação expositiva quarta, sábado e domingo. O pecado não me atinge. Está começando a cair. O orgulho já nasceu no coração do camarada aí. Tem um livro clássico do C.S. Lewis, eu vou citar parafraseando, que eu não encontrei, também não parei para procurar, que é Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz, ou Carta de um Diabo para o Seu Aprendiz. E lá, C.S. Lewis imagina um diálogo entre o diabo superior na escala hierárquica ali dos demônios, e mandando uma carta para um diabo aprendiz, que esse diabo aprendiz tem que tentar os seus alvos ali, só que ele está fazendo errado. Aí o diabo está orientando para ele. Aí ele diz assim, olha a sacada do C.S. Lewis, ele diz mais ou menos assim, eu estou parafraseando, ele diz assim, olha, cuidado com a pessoa que você está tentando. Não tem problema se ele achar que ele é muito santo. Nem tem problema se ele andar muito do mundo. Isso não é o problema. O problema é se ele se comportar de forma humilde e começar a depender de Deus. Olha só. O perigo não é ele se achar muito santo. O perigo é quando ele compreende a sua real condição e passa a depender de Deus. Isso é uma forma esse livro é bem humorado do C.S. Lewis, mas é uma forma de ilustrar que o crente mais poderoso na luta contra o pecado é aquele que enfrenta o pecado humilde, conhecendo a sua própria condição, as suas próprias fragilidades e lutando na dependência do Senhor. Não pense que você é forte, meu irmão, minha irmã, contra a imoralidade. Não, faça o que Paulo diz, fuja. Fuja é sair do ambiente, é correr desesperadamente. Por exemplo, se o Instagram te faz pecar, tira dali. Não fica mais com o Instagram. Tem gente que luta, remói o pecado. Às vezes até um crente sincero que luta contra o pecado, mas ele não consegue se livrar daquilo, fugir daquilo. Contra a imoralidade, a Bíblia não manda resistir. Manda fugir. Se é um filme, se é uma série, não assiste.
Se tem um filme, uma série que te tenta na área da imoralidade, ou em qualquer área, não assiste. Entende a tua fragilidade e, Senhor, eu quero fugir disso, me ajuda. Não pense que você controla a sua língua perfeitamente. Eu sou capaz de controlar tudo que eu falo. Não, não. Entenda que a língua é, como o Tiago vai dizer, um órgão dificílimo de ser domado. Então fuja de fofoqueiros, de maledicentes. Porque quando você se envolve com esse tipo de gente, a chance de você fazer o mesmo é muito grande. Não tenha autoconfiança demais, você vai cair. É o que Paulo está nos ensinando. Eu estou apenas aplicando para a nossa realidade. Ali entre os coríntios não coma alimento sacrificado a ídolos. Mas aqui a gente, quase ninguém, talvez ninguém tenha acesso a alimento sacrificado a ídolos aqui. No Sírio talvez. Mas o ponto, meus irmãos, é que tem que trazer para a nossa realidade o que o texto nos ensina. E é isso. Cuidado para você não achar que você está resistente demais e que pode começar a circular ou praticar alguns atos que vai fazer você cair. Não pense que você é capaz de resistir santamente à atração pelo sexo oposto. Não fique, rapaz, de conversa fiada com menina e moça, não fique de conversa fiada com rapaz, a menos que o objetivo seja sincero, sério e vocês queiram casar. Mas senão não fica de papinho, porque você não vai resistir, você vai ceder à tentação. Aquele que está em pé, cuidado, para que não caia. Quem está namorando, quem é noivo, não fica te amassando, te beijando, achando que você... Não, eu vou só até aqui, pastor. A partir daqui eu não passo. Meu irmão, isso é mentira. Dá uns 2 beijos chupados para te ver o que acontece. Não faz isso. Não faça isso. Eu vou cortar, me lasco todo. Não, se você fizer isso, você vai ser tentado em diversas áreas. Paulo está nos orientando justamente a resistir ao pecado. E fazendo isso a partir do momento que reconhecemos a nossa fragilidade. Eu lembro, certa vez, de 2 jovens, já aconteceu 2 vezes. 2 jovens que vieram conversar comigo. Um deles era recém-convertido. E ambos, com palavras diferentes, me disseram uma coisa que eu achei muito interessante. Na minha frente, assim. Um deles disse assim, os 2, mas com palavras diferentes, disseram assim: pastor, olha, vou lhe dizer uma coisa. Agora que eu entendi o evangelho, eu estou convertido aqui, eu tenho certeza que eu não vou pecar mais. Aí eu disse: calma, tigre. Calma, tigre, vai na manha. Não é assim. Calma, meu irmão. Você tem que lutar na dependência do Senhor. É claro que aquilo era só uma imaturidade, talvez normal de um recém-convertido. Mas o pensamento é: agora eu estou forte o suficiente para resistir para sempre ao pecado. Paulo está nos alertando: cuidado. Aquele que está firme, cuidado para que não caia. Algum tempo depois, claro, como a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado mente, não fala a verdade. Algum tempo depois caíram em pecado, mas nada grave. Mas pode ser comigo ou com você. E no seu caso, pode ser definitivo se você abraçar completamente o pecado e acabar como os israelitas mortos no deserto. É por isso que Jesus ensinou, e é algo que só os crentes podem fazer: vigiem e orem, porque a carne é fraca. Vigiem e orem, porque a carne é fraca. Em nenhum momento você vê, em nenhuma condição, o próprio apóstolo Paulo. Quem será que foi depois de Cristo Jesus? Eu reputo que foi Paulo. Aquele que mais avançou em santidade foi Paulo. E o que ele disse? Ele disse: eu esmurro o pecado, porque eu sou forte o suficiente para isso. Não. Nós vimos há poucos versos atrás, ele esmurrava o próprio corpo. Ou seja, ele conhecia as suas deficiências e as suas fragilidades. E ele trabalhava nelas para resistir ao pecado. É esse alerta para mim e para você. Cada um de nós, meu irmão, minha irmã, cada um de nós tem áreas que nós somos mais frágeis. E nós não devemos nos orgulhar
das áreas que somos fortes, mas temos que permanecer firmes, sempre fazendo tudo em confiança do Senhor. É por isso que no segundo ponto eu chamei de confiem em Deus. E vamos ler agora o verso 13 do capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. É interessante a tradução da Ara, que ela diz assim, estou parafraseando que eu não estou com ela aqui, mas eu lembro. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, ou comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. No início desse verso, Paulo apresenta a razão pela qual os crentes podem resistir ao pecado. A razão pela qual eles podem permanecer firmes e não caírem, igual como aqueles israelitas caíram no deserto. Alguns leitores de Paulo, ao contrário dos primeiros que eu imaginei aqui, poderiam pensar que não era possível resistir ao pecado, ou o desejo de se rebelar contra Deus. Contra esses pensamentos, agora Paulo diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Com o comando para ficar firme e não cair, Paulo estava exortando contra uma vida de orgulho na luta contra as tentações, mas não estava incentivando uma atitude derrotista do crente contra o pecado. É possível aos homens resistir à tentação. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. Em outras palavras, que ao homem não fosse capaz de resistir. Que alívio é saber disso para mim e para você. Assim como eu, você já caiu muitas vezes em pecado. Mas à luz da palavra de Deus, você está aprendendo agora que, mesmo que você já tenha caído muitas vezes, se você está em Cristo, você tem condição de resistir. É uma tentação que você pode vencer. Não sou eu quem diz, é a palavra. E note que o termo traduzido por tentação aqui neste verso, ele tem um sentido bem abrangente e geral. Pode se refere tanto às tentações de Satanás, do mundo e da carne, às tentações pecaminosas, como também às tribulações e provações da vida. É um termo bem abrangente. Logo, o ensino de Paulo aqui é ainda mais encorajador para mim e para você, pois independente de qual seja a sua dificuldade, oriunda do pecado ou das circunstâncias, os cristãos podem resistir e suportar e superar as dificuldades, porque toda a tentação que Deus permite, de forma geral, é humana, comum aos homens. Não há nenhum mal que nos aflige que seja sobrenatural. É isso que o texto está dizendo. Deus limita o mal que nós podemos enfrentar, quer seja no pecado, quer seja nas tribulações, das provações, para que o limite destas tribulações, dessas tentações do pecado, para que o limite seja resistível para você. Por que, pastor? Por que nós podemos resistir? Será que é porque somos mais fortes, mais resistentes? Não, esse é o exemplo que eu disse que é errado, né? Não, podemos resistir, está aí na sequência do nosso texto. Porque Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. A fidelidade de Deus a seu povo é perfeita. A fidelidade é um atributo de Deus, faz parte do ser de Deus. Por isso que mesmo quando a fidelidade do homem falha, Deus permanece fiel para com seu povo, como Paulo ensinou a Timóteo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Como Deus demonstra a sua fidelidade aos crentes no texto que estamos considerando neste verso 13. Deus promete aos crentes que Ele não permitirá que ninguém seja tentado além do limite da resistência humana. Mesmo quando os crentes se colocam em circunstâncias onde as tentações são inevitáveis, Deus demonstra a sua fidelidade vindo em socorro, capacitando a resistir. Lembrem do exemplo de Ló.
no Antigo Testamento, Ló, primo de Abraão, ele fixou sua residência em Sodoma e teve de suportar as tentações daquela cidade conhecida pela pecaminosidade, imoralidade, etc. Ainda assim, Deus o ajudou e o salvou da destruição repentina. 2 Pedro 2,7, você pode ler depois. Deus, meus irmãos, meus queridos e minhas queridas, é como um bom pastor, que não deixa com que suas ovelhas enfrentem um obstáculo que seja impossível superar. A fidelidade do Senhor é tal que, além de limitar o poder das tentações para que sejam suportáveis, Deus também garante uma saída durante as lutas dos seus filhos. Como Paulo diz, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape. Assim, Deus põe limite às tentações humanas e Ele mesmo vem e ajuda o seu povo durante as tribulações. Ele em nenhum momento está falando que Deus impede o crente de pecar. Não. Ele está dizendo que Deus limita as tentações para que nós sejamos capazes de resistir por nós mesmos. E quando somos tentados, estamos no meio da tentação, Ele ainda arruma saída para nos evitar de pecar. Olha, meus irmãos, eu lembro, quando eu era mais jovem, de situações em que eu estava ali com desejo de cometer uma prática pecaminosa específica, e de vez em quando, é só uma ilustração desse último ponto, de vez em quando eu estava ali, alguém me mandava um versículo por mensagem, ou então eu abri o site e aparecia um texto bíblico, alguma coisa assim. Olha, o próprio Deus que me capacita a resistir, naquele momento, nessas ilustrações que eu estou dando, Ele me providenciou uma saída. Talvez você já tenha experimentado que você está em meio a uma luta contra o pecado, alguma coisa desse tipo, e alguém vem e diz uma palavra para você que lhe encoraja a enfrentar. Ou seja, é Deus usando instrumentos para lhe capacitar a resistir e lhe dar o escape no momento da necessidade. Note que é interessante que, ao dizer um escape, Paulo está usando um artigo definido. Com isso, aprendemos que para cada tribulação, cada provação, cada tentação, nós podemos confiar na fidelidade do Senhor, porque Ele traz uma saída específica para que nós possamos suportar. Mas nós temos que fazer o que Paulo está alertou no verso 12. Fique firme, enfrente, ore, busque ao Senhor. Na hora, as tentações serão resistíveis aos filhos de Deus. E as tentações, quando você estiver no meio dela, o próprio Senhor vai providenciar saída. Busque essas saídas do Senhor para você enfrentar o pecado. Com isso, Paulo quer incentivar seus destinatários e, consequentemente, a nós, para que não desanimemos diante das tentações, mas que confiemos na fidelidade de Deus, que é eterna. É por isso que o salmista louva a Deus e chama todos a o louvar, dizendo, Salmo 117, verso 1 e 2, louvem o Senhor todas as nações, exaltem em todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a sua fidelidade, aí a fidelidade do Senhor, dura para sempre. Aleluia. Por que, pastor, podemos ter garantia que o Senhor me capacita a me ajudar nas tribulações, nas provações, nas tentações? Por que, pastor, eu posso ter garantia de que no momento em que o pecado me tentar, que a luta for mais renhida, o Senhor vai apresentar uma saída, uma fuga para mim, por exemplo? Por quê? Por que podemos ter certeza disso? Porque é imenso o amor leal de Deus por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. E o salmista conclui, aleluia. Em algumas medidas, é apenas a título ilustrativo, é como uma rodinha de bicicleta. A criança deve se esforçar para se equilibrar, mas quando ela falhar e a bicicleta pender para algum lado, a rodinha vai estar lá para possibilitar que a queda seja evitada. Note que eu usei propositalmente a expressão possibilitar. Não quer dizer que nós não podemos cair, mas que Deus nos dá tudo o que nós precisamos
para resistir. Algumas lições para nós. Se você é crente, então, isso aqui é seríssimo, meu irmão. Se você é um crente em Cristo Jesus, você tem tudo o que precisa para resistir e vencer o pecado. Se eu sou um crente em Cristo Jesus, eu tenho tudo o que preciso para resistir ao pecado. A primeira coisa que nós devemos saber, eu e você, se somos crentes, é que é possível vencer o pecado. Não devemos pensar que não, este pecado aqui, eu não posso vencer. Eu lembro que no final da minha adolescência, no início da minha juventude, eu enfiado no pecado da imoralidade, teve uma vez que eu achava, não, isso aqui é impossível vencer. Isso aqui é impossível, não tem jeito. E aí eu, com muita sabedoria de um adolescente de 17 anos, eu orei e disse assim, Senhor, olha, eu quero dar um tempo de Ti, Senhor. Vamos nos separar por um tempo. Coisa pouca. Porque eu não estou bem, eu estou andando nos maus caminhos aqui, eu acho que eu não vou conseguir mudar, e eu me sentia culpado diante de Deus, então vamos dar um tempo, Senhor. Eu era muito sábio naquela época. Isso é tolice. Isso é tolice. O derrotismo, o pensamento de que eu não sou capaz de vencer o pecado que me assola, não é característica esperada dos crentes e é uma mentira. O crente pode mudar. A ideia de que eu sou assim, eu sempre fui assim, eu vou ser sempre assim, não é um pensamento cristão. Deus nos capacita a vencer o pecado. Acabamos de ler. Lembrem, ser tentado não é pecado. Não resistir ao pecado, sim. Deus não promete em nenhum momento a ausência de tentação. Mas Ele nos dá a capacidade de resistir. Você que é tentado a estar falando mal dos outros, fofocando, saiba que você faz porque você quer. Não é porque você não consegue parar. Você faz porque você quer. Porque se você está em Cristo Jesus, Ele te capacitou a resistir. Tem gente que pensa que tem carta branca para pecar porque não tem capacidade de vencer. Isso é mentira. Nas provações da vida não é diferente. Deus é com seu povo no luto, na enfermidade, na tristeza, na escassez. Talvez, especialmente nesses momentos, Deus é conosco. Eu lembro que, acho que mais de 10, 12 anos atrás, talvez muitos aqui já ouviram, tinha uma historinha que contavam de Jesus, que é interessante. A historinha era que, é uma ficção, tá? Uma crônicazinha. Jesus era o camarada que estava andando ali na praia e Jesus ia caminhando ao lado dele. E aí ele ia pensando, lembrando da vida dele enquanto ele caminhava com Jesus na praia. E ele começou a notar que nos momentos mais difíceis em que ele passou pelas lutas mais terríveis, ele olhou para trás e ele viu que naqueles momentos ali não tinha a pegada de Jesus andando ao lado dele, só tinha uma pegada. Ele pensava, será que nos momentos mais difíceis, de maiores lutas, Jesus não estava comigo? Será que foi assim? Aí depois a conclusão da história, eu não lembro em detalhes, é que na verdade não. Dos momentos mais difíceis, o Senhor estava carregando ele. E aquelas pegadas que apareciam na areia eram apenas as pegadas de Jesus. É só uma ilustração, tá, gente? Mas a ideia é que talvez nesses momentos, eu já experimentei isso, talvez muitos de vocês já experimentaram, nesses momentos de maiores dificuldades, das provações da vida, é nesse momento que o Senhor está conosco. Nós nunca estamos só. É por isso que muitos recebem, eu tive experiência, não cabe agora contar, muitos recebem do Senhor o que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ou seja, no momento em que as circunstâncias não trazem razão nenhuma para você ter paz, o Senhor concede paz, porque é uma paz que é acima do entendimento das circunstâncias comuns. Outra lição: quando você for tentado ao pecado, quando a tentação vem, antes de pecar, ore. Muitas vezes eu consigo
experiência pessoal. Eu consigo resistir ao pecado porque a minha tentação vem. Eu quero ser tentado à impaciência, por exemplo. A tentação vem, o Senhor me ajuda. Me ajuda a não cair nisso aqui, Pai. Me ajuda a resistir. Me ajuda a não fazer isso. E eu oro. Às vezes eu caio mesmo assim. Mas várias vezes a oração foi o escape que o Senhor me arrumou. Você, quando é tentado contra o pecado, você tem orado? É tão simples. Você tá, a tentação, nós sabemos, ninguém é inocente nisso aqui. Nós sabemos quando somos atraídos pelas tentações. Quando aquilo começa, Senhor, me ajuda, eu estou sentindo que a carne é fraca, que eu estou querendo cair, que eu estou querendo te desagradar, pecar contra ti. Senhor, me ajuda, faça isso. Eu tenho certeza, se você assumir um compromisso, esse passo simples e pequeno, de que toda vez que você começar a sentir a tentação, você orar pedindo ajuda para o Senhor, você vai avançar muito na sua vida espiritual. Você vai avançar muito, se você tiver a clareza, independente de qual for a tentação, se você tiver a clareza, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser corrompido nisso aqui. Eu não quero falar mal de ninguém. Eu não quero pecar contra a imoralidade. Eu não quero assistir pornografia. Eu não quero fazer isso. Eu não quero ter um namoro que te desagrada. Eu não quero ter essa ação com a minha namorada ou namorado. Se você orar, meu irmão, eu não estou te dando 100% de vitória, mas você vai ter muito mais condições de resistir e ter um avanço espiritual muito grande. Não podemos esquecer que quer seja nas tentações, quanto nas provações da vida, Deus manifesta o amor e a fidelidade dele para com o seu povo. E especialmente ao usar todas essas coisas para nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Como Paulo diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, nas provações, nas tentações, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu os crentes também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Concluindo, nunca pense que na vida cristã você é como um ciclista profissional, que por suas habilidades é capaz de nunca cair diante dos diversos obstáculos, quer sejam tentações ou do pecado ou provações da vida. Pelo contrário, que nós sejamos como uma criança, que nos esforçamos para andar direito, mas sabendo que quando formos tentados a cair, Deus nos sustentará com uma rodinha maravilhosa. Em nome de Jesus, amém.